Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Craft do nosso curso básico de C Sharp, que é o Rafael, né? E primeiramente eu gostaria de me desculpar que essa semana eu não pude postar o vídeo na quinta, me desculpe. Rolou alguns imprevistos, como eu tava gravando meio que de última hora, né? Mas agora eu já vou começar a deixar já gravado, prometo que não vai se repetir. Mas, ok. Então, vamos lá. Primeiramente, vou dar uma respostinha aqui, né, pro desafio barra exercício, né, da aula passada, que eu falei para criar uma classe que teria duas funções da classe math, né, que seria a potência e a raiz quadrada. A potência seria a parte fácil, né, basicamente é a elevado a b, né, ele vai pegar o a e vai multiplicando por a várias vezes. Esse vezes igual aqui, né? É a mesma ideia do mais igual, né? É basicamente tipo resposta igual a resposta vezes a. É só para economizar realmente é, palavrazinha, né? O negócio ficar mais simples. Aí você já colocou o vezes igual aqui, que é a mesma coisa. A resposta começa no um, né? Tem que começar no um porque se fosse zero, isso aqui ia ser zero para sempre. Ok, essa aqui é a parte fácil. Aí já aqui na raiz já é uma coisa um pouco mais complicada, né? Como vê, tem várias variáveis aqui, inclusive a variável da precisão, porque eu estou usando um método recursivo, que como você pode ver, um do while aqui, para resolver a equação. Aliás, para achar a raiz, né? Que é basicamente usando o conhecimento básico aqui de cálculo numérico. Então, se você não sabe muito disso, não se preocupe. Usando o método da bissecção aqui, né? Que ele pega o mínimo, o máximo, né? O valor máximo da raiz que pode ser, seria o próprio a, né? Que é a variável que entra. O valor mínimo possível é o zero. Ele faz a média e sempre vai calculando. Calcula o máximo, calcula a média. Esse aqui é a menos ao máximo ao quadrado, porque é tipo assim, você tem que achar a raiz quadrada, só que você não pode usar a raiz quadrada, né? Porque você não pode usar a raiz quadrada para achar a raiz quadrada, senão você tá perdendo seu tempo. Então, imagina tipo assim, raiz quadrada de A menos X. É mais ou menos isso aqui. Só que aí, como a gente não sabe calcular a raiz quadrada, a gente eleva esses dois números ao quadrado e a gente tem A menos X ao quadrado. Aí o que você precisa fazer é achar o X e o X vai ser o valor da raiz quadrada. Isso pode ser um pouco complicado, mas não precisa entender, a parte importante mesmo é da programação. Então, basicamente, ele vai repetir isso aqui até o valor absoluto do f médio, né? Ser, é, ser maior que a precisão. Então, ele vai repetir isso aqui até ele ficar um valor menor que a precisão, porque aí vai ser um número realmente muito próximo da raiz da equação, que seria o valor da raiz quadrada que a gente quer, e depois ele volta o x, que no caso aqui seria a média. E criei aqui um programinha só para demonstrar, né? E aqui eu tive que usar o próprio bf.poll e não o que a gente criou aqui em cima, porque o que a gente criou aqui em cima só funciona para int, né? Se a gente fosse usar double ou essas outras coisas, ia ser um pouco mais complicado. Mas ok. Então, é, fiz esse programinha aqui só para demonstrar, né? Para ele fazer 3 elevado a 3 e a raiz quadrada de 10. Então vamos rodar aqui. Então, como você pode ver, 27 e 3,16, se você conferir, tem que ter a precisão até aqui. Então, basicamente, até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta casa decimal tem que estar certo. E vamos testar aqui, né? Só para vocês verem que funciona. Por exemplo, 2 elevado a 5 e, sei lá, vamos colocar uma raiz exata dessa vez. Raiz quadrada de 25. E é isso aí. Aí como você pode ver, né, a precisão dela é até a sexta casa decimal, aí o resto aqui é erro. Tem como você eliminar esse resto aqui, mas isso aí não vem ao caso. O importante é que tá dando certo. Então agora vamos ir para o assunto de hoje. Eu vou criar um outro programa e já voltamos. Certo, galera? Então estou aqui com um novo programa, né, novo projeto chamado Vetores, e que é o assunto da aula de hoje. Inicialmente, o que são vetores? Como eu já dei uma adiantada na última aula, vetor é basicamente uma variável onde podem ser guardados vários valores ao mesmo tempo.
e cada um desses valores é acessado por um índice. E eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente melhor. Então, vamos lá. Primeira parte, como declarar um vetor, como declarar e inicializar um vetor. Bom, vamos supor que você quer um vetor de números inteiros. Então, a gente começa aqui, int. Para mostrar que são vetores, a gente tem que abrir e fechar os colchetes aqui. E aqui a gente declara os nossos vetores. Vamos declarar vetor 1, vetor 2 e vetor 3. Certo? Os vetores estão declarados, mas agora eles precisam ser inicializados. Que se você já mexeu com C, normalmente quando você vai declarar o vetor, você já coloca o tamanho dele. E você não pode usar uma variável para declarar o tamanho dele. Se você quiser mudar o tamanho de um vetor com uma variável, você tem que fazer alocação de memória e entre outras coisas. Mas no C Sharp isso é muito mais fácil. Porque quando você vai inicializar o vetor, a gente vem aqui, né, vetor 1, por exemplo, né, igual a new, que vai criar nova instância, né, do vetor. New int, abre e fecha os colchetes, e aqui a gente coloca o tamanho do nosso vetor, vamos supor 5. Então agora sim, o vetor 1 é um vetor com 5 espaços, e agora até sumiu a setinha verde aqui. Vamos fazer a mesma coisa para os outros dois vetores, né? Para o nosso vetor 2, para o nosso vetor 3, aí a gente só muda aqui, né? Vetor 2 e vetor 3. Certo. Então, e agora? Como que a gente faz para encher esses vetores com valores? Bom, você pode fazer o seguinte. Por exemplo, vetor A. E como eu disse, os vetores em C Sharp, o primeiro espaço deles é sempre o 0. Tipo assim, são 5 espaços, vamos assim dizer, dentro desse vetor. Só que esses espaços são o 0, 1, 2, 3 e o 4. Não é 1, 2, 3, 4, 5. Sempre começa no 0. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, né, vetor 1, 0 igual a, vamos falar, 12. E aí a gente vem aqui, né, vetor 1 igual a 15. E assim por diante, a gente pode continuar enchendo os vetores, né? Vetor 1, 2, igual a 23, sei lá, e assim por diante. Usando números int, né? Porque declaramos como vetor int. Mas isso aqui, você vai ter que escrever muita coisa, né? Quando você está usando um vetor, geralmente você usa laços de repetição para preencher eles, por exemplo. Então, vamos fazer isso. Vamos, por exemplo, colocar no vetor 1 números primos. Então, como que a gente faz isso? Números primos de 0 até 50. Então, vamos criar aqui, né, um for int igual a 0, enquanto i menor que 50. Cadê o negócio menor? E mais. Então, a gente abre aqui. Aliás, vamos criar um que vamos colocar os números pares, né? Que é um pouco mais fácil, né? Então vamos lá assim. Se o nosso i for divisível por 2, dividido por 2 igual a 0, o vetor. Só que aí como a gente está. Vamos colocar de até 10, né? Porque como a gente declarou com 5 espaços só, vou colocar até 10. Que vai ser 5 pares e 5 ímpares, né? Então, o vetor na posição, a gente vai criar um outro contador aqui, né? Pra mexer no vetor. Vamos criar ali em cima mesmo para usar nos dois. Mais fácil, né? A gente cria aqui um int j, esse aqui é um int normal mesmo. Então, iniciar ele igual a 0. Então, o vetor 1 na posição j vai ser igual ao nosso i, que vai ser o número par. Ok. Então, agora a gente faz a mesma coisa para encher um outro, por exemplo, com números ímpares. Então, aí a única coisa que a gente muda aqui é que se for diferente, a gente tem que zerar o j de novo, né? J igual a 0. E a gente põe no vetor 2. Certo?
E agora para imprimir esses vetores, a gente também vai usar o esqueminha aqui do laço de repetição, for. Só que em vez de fazer isso, a gente só vai dar aqui um console.write. Ele vai escrever o número, né, o nosso vetor, na posição i, só que aqui vai ser só até 5, né, porque o vetor só tem 5 espaços. Vai escrever o nosso vetor i, mais uma vírgula e um espaço, só para dar uma organizada. E a gente repete a mesma coisa para o nosso vetor 2. E adicionando uma linha aqui no meio para dar uma organização melhor. Então, vamos ver. Galera, estava cometendo um erro muito burro aqui, né? Que eu tenho que fazer um J++ aqui, né? Porque senão não vai dar muito certo. Então, J++. Então, vamos ver. Agora sim. Ok. Então, como vocês podem ver, o primeiro vetor ficou com os números pares, de 0 até 8. Aliás, de 0 até 10, né? Não contou o 10 porque eu coloquei menor, né? Não menor igual. E o outro aqui com os números ímpares. Então, é isso. De vetor, isso aqui é basicamente tudo que você precisa saber, de como entrar com os valores, como imprimir. O resto é mais experimentação e exercício que eu posso trazer um pouco. Certo, pessoal. Então, para a próxima aula, eu gostaria de fazer um pequeno desafio para vocês. De duas coisas, né? Um programa que preenche um vetor e depois imprime ele com todos os números primos de 0 até 100, né? E um outro que você faz assim, o usuário entra com os números do vetor e depois o programa organiza esses números em ordem crescente. Então, é isso aí. Desculpa pelo atraso da aula de hoje, como eu disse, não irá se repetir, mas é isso aí, galera. Muito obrigado por quem assistiu. Esse foi mais uma aula. Qualquer pergunta, deixe nos comentários, tentarei responder. Muito obrigado e até a próxima.